Fala aí, galera, começando a conversa esportiva. Tô aqui com o Matheus e Renato pra gente falar aí muito de futebol, Fórmula 1, UFC. A câmera foi pro cacete aí, mas calma aí que vocês vão ver a gente daqui a pouco. Enquanto isso, aí ó, aí. Enquanto isso, boa noite, Matheus, boa noite, Renato. Boa noite, Boa noite, Álvaro. Boa noite, Renatinho. Boa noite, boa fãs do noite. Conversa Esportiva. Mais um programa aí. Agora sim as pessoas Live, estão vendo a gente. pô, live 59 da Conversa Esportiva. Chegando nos 60. Daqui a pouco, Conversa Esportiva fazendo um ano aí, aniversário. E bastante assunto para a gente comentar hoje. Vamos falar, o rodada do brasileiro foi quente, com bons jogos. Tivemos o clássico Bobô, que foi movimentado. Liga Nacional de Futsal foi quente e surpreendente também. Resultados que nem eu esperava. Pedrica falava que nem os quatro melhores foram para a semifinal e foi surpreendente também. Vou falar de UFC, né? Tinha acompanhou aí, vai mostrar todos os detalhes aí. E não foi a noite. Decepção, Foi decepção, né, Renatinho? E sim. vamos falar da Fórmula 1, que a gente já sabe campeão. E também vamos fazer uma simulação para a Copa do Mundo, não é isso, diretor? É isso aí, Renato, bastante coisa, hein? Bastante coisa, meus amigos. Boa noite, galera de casa que está nos assistindo. Uma boa semana para vocês. Temos muita coisa para a gente falar hoje. Tem um técnico aí, mais um técnico demitido no futebol brasileiro. Palmeiras na contagem de redes pode ser campeão no sofá, né? Na quarta-feira, por Isso volta de porque 11 e pouca da noite, né? Fortaleza está empatando com o Atlético Mineiro por 0-0. E tem essa também, é. Então vamos começar já falando do Campeonato Brasileiro Série A. Rodada substancialmente importante aí para o Palmeiras, dando um passo largo aí para próximo do título depois do empate do Internacional, né? Internacional que empatou com o Curitiba fora de casa e também com o tropeço do Fluminense, apesar de estar perdendo o jogo e ter virado, desculpa, ter empatado, né? Mas acabou sendo um tropeço se o Fluminense ainda pensa em título, né? Meus amigos, então como é que a gente pode, como é que vocês analisam aí essa rodada pro Palmeiras? Falando primeiro aí do Verdão, quase O campeão. Verdão. Pô, o Pô, jogo, o Verdão teve 2 minutos, né, Matheus? O sim. jogo se resolveu com 2 minutos de jogo. Pênalti pro Palmeiras. O Rony driblando o olho do Havaí, pênalti claríssimo. Scarpa bateu muito bem. Para mim, é um E dos acabou. craques dos caras do Campeonato Brasileiro. Não, Dudu fez um golaço, deixou dois caídos no chão. E tivemos também dois jovens ainda do Palmeiras decidindo no final. Bela jogada do Enzo pela linha de fundo e o Vanderlan fez o terceiro gol do Palmeiras. E o Palmeiras vem sobrando no brasileiro, é questão de tempo. Pode ser já nessa rodada aí ser campeão, dependendo dos resultados aí. Então, praticamente já tá na mão na taça, né? É isso aí. sim, vai jogar contra o Atlético Paranaense Sub-20 amanhã. A tendência é que o Palmeiras ganhe. Depois, se o Palmeiras quiser ganhar o título no sofá, basta o Corinthians empatar com o Fluminense e o Inter empatar com o Ceará. Não precisa nem os dois perderem. Basta o empate de ambos e aí no final da quarta-feira, caso o Palmeiras ganhe o Sub-20 amanhã do Atlético Paranaense, vai ser aí campeão brasileiro. Tem torcedores palmeirenses que dizem que vão torcer para o Corinthians vencer o Fluminense para adiar a decisão, para que a decisão seja no Allianz Parque no dia 2 de novembro. Contra o É Fortaleza. quando o Palmeiras. Isso, que é quando o Palmeiras volta a jogar em casa. Eu não acredito muito nisso, não, sabe? Mas, Eu acho que assim, é melhor você ser campeão jogando, né? Ah, com claro, certeza. com certeza, sim. Mas eu não sei se a rivalidade iria deixar Sim, sim, sim. o torcedor Corinthians, palmeirense torcer pro Corinthians. Porque Internacional e Ceará, o Ceará precisa do resultado desesperadamente. Esse jogo é Então, onde? e o jogo é no Beira-Rio? Eu acho que é no Beira Rio, né? Peraí.
Pode ser, isso. Acho que sim, isso mesmo. Então, acho que o Ceará vai tentar beliscar algum É no pontinho, Beira-Rio. alguma coisa de qualquer. Vai tentar beliscar qualquer coisinha, que seja um pontinho contra o Internacional lá. Então, Internacional acho que vai ser um decepcionou jogo aí muito com esse difícil. empate contra o Curitiba? Sim, sim. Ah, para quem sonha com título, né? Eu acho que foi um péssimo resultado pro Inter. Podia encostar cada vez mais no Palmeiras. E agora, assim, Pô, acho que. o Matheus, isso aí. O Internacional veio ao Maracanã com alguns jogadores suspensos, machucados, e foi valente, empatou 0-0 com o Flamengo. O Flamengo completo. Agora foi jogar completo contra o Curitiba e não conseguiu vencer. Doideira, Mas é né? aquilo, né? Cada jogo na história também, né, meu? Verdade. Claro. E lembrando Não, que o próprio Curitiba tá tentando se salvar também no Campeonato Brasileiro, tentando se manter. Então é um precisa do jogo difícil resultado. também pro Internacional. Não, assim, todo jogo. Sim, Com certeza o Curitiba tá brigando ali. Inclusive, Sim. vamos falar da parte de baixo também. O É, próximo os times adversário dessa do parte. Curitiba, Desculpa, o Pedro. próximo adversário do Inter também tá brigando lá embaixo, que é o Ceará, né? Então, se for por essa Sim. lógica aí, Renato, É, o empate pode acontecer. pode. É porque eles estão disputando como se fosse uma final de campeonato. É a última chance que eles têm. Então, eles jogam a vida nesses jogos. Talvez mais até do que o próprio Internacional, que por mais Sim, que ainda tenha chance, a gente sabe que internamente pode estar sim, largando um pouco o osso, né? sim. Acho que a motivação do Inter é conseguir matematicamente a vaga para Libertadores logo e adiar. Acho que eles não têm sonho em ser campeão, mas acho que ir adiando, quanto puder adiar ali a festa do Palmeiras, eles vão adiando, mas eu acho que É questão de corre esse tempo. risco. É, corre o risco se não for quarta-feira agora, vai ser no dia 2 e aí não vai ter para onde escapar. Com certeza. Esse título aí é questão de tempo, Matheus. É. Agora, falando da briga lá embaixo, então. Curitiba que conseguiu um bom empate, não é verdade? Conseguiu se Uhum. afastar um pouquinho ali da zona do rebaixamento. O O Goiás, próprio Atlético Goianiense que ganhou e ganhou vida nova, né? sim, O Goiás, né, Matheus? Então ficou perigoso pro Ceará, né? sim, sim. A briga vai ficar, se não me engano, até o Curitiba. Curitiba, mas eu vejo que Curitiba é um pouco mais de vantagem do que os outros. Você acha que o Mas Goiás já se salvou depois dessa vitória? Tá com já, 41 já, pontos. já salvou um empate. Eu acho que o Goiás já se mantém na Série A. Depois de 6 jogos sem vencer, o Goiás voltou a vencer. Sim. Então foi uma boa vitória do Goiás E, pra cima do e o Goiás tem Cuiabá. um jogo a menos, né, Matheus? Que é Tem Sim, um contra o jogo a Corinthians. menos, é. É sim. contra quem esse jogo a menos? Corinthians. Contra o Corinthians? Corinthians. É verdade, aquele é Sim. o jogo do problema lá, né? Boa noite, Elisa! Boa noite aí no nosso chat. Cara, e pro Cuiabá o negócio ficou complicado, né? Não podia Sim, ter perdido em casa, né? sim. É. Cuiabá agora está numa situação. Bem complicado. A gente pode dizer que tá respirando ali por aparelhos. O Havaí já tá rebaixado, na opinião de vocês, com 28 pontos. Ah, Precisaria aí de uma campanha quase que ah, perfeita, né? Precisaria ganhar todos os jogos, né? agora que perdeu mais um treinador, o Lisca aí. Ih, O Lisca. Renato, eu acho que você ia querer Deixa essa pro comentar aí Renato. essa troca de Rapaz, eu, treinador. eu fui pego de surpresa. Eu não sabia realmente dessa informação que eu fiquei sabendo agora à noite. É lamentável, né? O Havaí que com o Barroca, com o barroquismo, ia ali tropeçando, mas vinha fazendo um campeonato razoável. E agora com Barroca, para quem não sabe, Matheus é muito amigo do Barroca, né? Legal. Então, enfim. É, Barroca foi mandado embora, né? E aí a campanha do é. Lisca, o Renato. Cara, e o Lisca que pula de galho em galho, saiu da forma que nós falamos aqui, do esporte, daquela maneira, foi pro Santos, não durou muito tempo lá, agora foi pro Havaí e já caiu. O Lisca, infelizmente, não está sabendo gerenciar a sua carreira, um treinador de potencial, tá?
E acho que, cara, ele tá cada vez mais se queimando no mercado do futebol brasileiro. Daqui a pouco, nem para apagador de incêndio, eu não vou chamar nem de bombeiro, chamando de apagador de incêndio. Pode botar no corte. Tá servindo mais. 7 jogos, 6 derrotas. Assim, campanha do Lisca Bem fraco. é Sim, ridícula, né? Assim, Sim. se você pegar o time com Barroca, tava em 17º, né? Tinha acabado de entrar na zona do rebaixamento. O Lisca termina sim. de rebaixar o Avaí. O Avaí tinha plenas chances de se salvar do rebaixamento. Agora é um time virtualmente rebaixado, né? Só não cai se ganhar todos os jogos. É E muito não difícil. vai Muito É muito acontecer, difícil. não vai acontecer. Então, É. Avaí cai e o Lisca afunda junto aí sua carreira. O Lisca passou aí, como o Renato falou, 3 times no ano, né? Saiu escorraçado do esporte porque era querido lá, quis trocar de time, foi pro Santos, não teve, não teve um trabalho no Santos, foi Isso. demitido. Não teve respaldo da diretoria. A torcida começou a cornetar, mandaram ele embora. E aí ele mesmo falou, tô indo pro Aí. segundo Leão da Ilha do ano. Olha que coisa bizarra, né? Foi demitido. Muito mal. Muito 3 mal. demissões em Pois é, muito sequência aí mal. pro Lisca. Quer dizer, a carteira de trabalho do Lisca tá Queimado. toda Tá bem rabiscada. suja. É. Eu gostava muito dele como treinador, mas desde quando ele assumiu o Vasco, e se eu não Exatamente, estiver Renato. enganado, com meia dúzia de rodadas, ele sentiu que a vaca ia pro brejo e não quis afundar junto ano passado e saiu fora. Acho que aquilo ali eu Exatamente, Renato. Ali perdi. a carreira dele, cara. E É, podia ter ido pro Botafogo, né, ô Matheus? Teve proposta do Sim. Botafogo, né? O Botafogo chegou a conversar com o Lisca naquela Série B. A torcida do ainda Botafogo bem. deve estar dando graças a Deus por não ter ido. Escolheu o Ederson Moreira. É, Você, né, dando graças a Deus, né? Também. mas Quem? enfim. Que, Natinho? Você também dando graças a Que Deus, né? isso? Mas assim, vocês lembram do último bom trabalho do Lisca? Eu acho que ele só me engano, o América Mineiro, América, né? É, o o último bom América trabalho foi o Mineiro, América. é, Sim. que ele levou o América Mineiro à semifinal da Copa do Brasil, 2020, não é? Foi. Perdeu, caiu pro Sim. Palmeiras. E depois ele ainda chegou à final do Campeonato Mineiro de 2021 contra o Atlético Mineiro. E aí depois ele acabou pedindo demissão no América Mineiro. As primeiras rodadas ali do Brasileirão, o América não vinha bem, o América que tinha subido da Série B, e aí degringolou. Foi pro Vasco. Eu achava naquele momento que ele poderia dar jeito sim no Vasco da Gama, tá? Naquela altura do campeonato. Era início ainda da Série B e ele não aguentou nenhum turno, pediu para sair. Não foi que ele foi demitido, galera, ele pediu para sair. Então, assim, ele correu. Uma marca da carreira do Lisca também, né? Sim. Tem Sim, saído brigado dos exatamente. times, tem pedido pra sair, tem feito um gerenciamento muito ruim de Sim, carreira, o Lisca doido, Matheus. isso. E já que você. Lembrando que, em Opa, algo, fala aí, fala Matheus, aí. desculpa. Lembrando que ele não está tão desempregado assim, né? Ele vai ser comentarista aí, se eu não estiver enganado, na Copa do Mundo. Então, ele vai ter um din-din aí até dezembro, mais um mesinho, um freelancer aí, vai ser comentarista na Copa do Mundo. Por sinal, ele é bom comentarista. Ah, de Melhor, fome não morre talvez, não. oi, se De eu sou fome ele, não morre investir na não. carreira de comentarista, melhor do que treinador. Pode ser, pode ser. Matheus, já que Sim. você falou do Botafogo, fala pra gente como é que foi esse clássico aí, né? Que Clássico. começou com a vitória do Botafogo e Sim. terminou com empate. Um clássico bem legal. Foi um clássico bem movimentado. Um Fluminense melhor, com mais posse de bola. A gente já conhece, né? A ideia de jogo do Diniz. Fluminense com a posse de bola, criando as melhores oportunidades ali no início. Teve um Cano entrando uma na trave, do John Arias também levando perigo. Mas o Fluminense criando as melhores oportunidades, mas também um Botafogo mais eficiente. Isso porque logo na primeira jogada trabalhada do Botafogo, o Júnior só deu um chute cruzado e acabou sobrando para o Eduardo, e o Eduardo abriu o placar já no finalzinho do primeiro tempo. Então você viu um jogo Fluminense criando as melhores oportunidades, mas o Botafogo mais eficiente. No segundo tempo o jogo começa a se abrir, os dois lados estavam
na trocação lá e cá, o Jefinho fez o segundo gol, né? Um golaço, né, mesmo, pelo corredor ali, de Boca Calegari. Então o Jefinho deu a vantagem pro Botafogo. Aí, no segundo tempo, lá para metade do segundo tempo, tivemos um pênalti pro Fluminense, um pênalti polêmico que está se discutindo até agora, e mudou também totalmente a partida, né? Sim, mas antes de entrar na polêmica, o jogador do Fluminense que entrou também mudou a partida, né? Sim, Ele com sofre certeza. o pênalti e faz o gol, não foi isso, Renato? Sim, sim. Eu achei que faltou ali um pouquinho também o Botafogo, de alguns jogadores ali, um pouquinho mais de experiência, de malandragem. Acho que o pênalti do Patrick de Paula, eu já sei que o Patrick de Paula só jogou porque não tinha outro para colocar, né, Matheus? Sim. Não era a opção número 1 do Luiz Castro. Tietchan estava Sim. suspenso e não podia jogar esse E o jogo. Patrick de Paula se percebeu durante a partida que não estava no ritmo dos outros jogadores, Até que ele não fez até estava bem Renato, fisicamente. até que ele fez um bom jogo. Fez um Sim. jogo ok, nota 6 ali, É, razoável. eu achei que no lance do pênalti ele chegou atrasado. Sim. E Chegou foi igual um rolo pênalti? compressor, Não, atrasado. pra mim não. Então, eu, na hora, eu olhando assim, não daria não. Mas depois, olhando por outras Foi. câmeras, replay, é possível. É um pênalti passível, é um pênalti que pode ser dado. Mas se a arbitragem também não dá, Renato, ia passar batido. engraçado que na hora, quando eu vi, quando você olha rápido, você fala, pô, foi pênalti. Mas quando você vê devagar, tipo, de outra visão, você vê que não é pênalti. Mas assim, é aqueles lances interpretativos, né? Porque tem Você vê Eu como vezes. é achei que que cada ele. um aqui teve uma É, percepção, né? O Matheus viu de um jeito, o Sim, Renato já viu de outro. Eu já vejo um pouco mais como o Renato, me parece que, na verdade, sim, eu vi na hora como se não fosse pênalti. E aí quando você vê aquele lance na câmera lenta, é aquele pênalti de câmera lenta pra mim. sim, Que aí tudo realmente parece um contato mais forte. Mas eu não daria pênalti, não marcaria pênalti no jogo sim. corrido. No lance E, ali, na hora. e ele Pra mim não estava foi mal pênalti. posicionado, Álvaro, sim. Isso o aí você Patrick de pode Paula. falar. Com certeza ele dá brecha pra esse tipo de É, lance, né? Dá brecha pra marcação. O pênalti não é absurdo. Você pode até achar que não foi pênalti, como eu acho. O Matheus também acha. Mas não é nenhum absurdo. Sim. Né? Cara, e se fosse você ver uns lances desse, lá na Europa não marcaria É pênalti na verdade. jogada. Não. Dificilmente marcaria. Mas Sim, eu ainda acho que não é. É interpretativo, não é um pênalti fora da sim. realidade. Concorda, Matheus? Tá, sim. E eu acho que o árbitro no jogo ele tinha que ter olhado no VAR, viu que ele era um lance polêmico. Eu também não percebi qual foi o posicionamento do juiz na jogada. E Mas pelo. aí eu já discordo de você. Sabe porque eu acho que se a marcação de campo foi pênalti Sim, num lance que a gente tá falando que é duvidoso, tem que prevalecer o que o árbitro acha. O árbitro achou sim. pênalti, a não ser que ele tivesse dúvida e falasse assim, não, eu tô em dúvida, mas eu nem sei se isso dá brecha pra alguma reclamação, Renato. eu acho que o que pode ter acontecido é o seguinte: o VAR pode chamar, como foi ele marcou com convicção, o VAR pode ter chamado ele, olha, vai lá dar uma olhada. Não, não, segue a minha marcação. Eu tenho convicção. Tem certeza? Tenho. Segue o Eu acho jogo. que nesse caso o VAR nem Pode ter interfere, né? Porque acontecido é isso. interpretativo, né? O VAR chegou a Sim. Pode chamar ter ele? Não, né? acontecido isso. Não, Não não chamou, não. chamou. Não, Chamou. a gente não sabe, Não pode ter chamou. ocorrido a checagem É, silenciosa, aquela que É. a gente só vai saber se a CBF divulgar os áudios. Provavelmente houve essa checagem. Agora, mesmo assim, no segundo gol do Fluminense, o Botafogo ainda poderia ter saído com a vitória. Achei falha de marcação, deixaram o cara do Fluminense sozinho, cara. Matheus o, Martins, vamos falar o nome, né, do jogador do Fluminense sim, que Sim, mudou o isso, jogo. matei mais garoto, isso. sim. Depois do gol do pênalti do Fluminense, que bela cobrança também do Ganso, né? Com a qualidade. O Fluminense também cresceu. Matheus Eu não Mar... achei que o Ganso fez uma grande partida ontem, Não. não, sei com Esse certeza. também tinha que ter levado um. Se bobear expulso do jogo, pelo que estava Sim, fazendo dentro de campo, sim, reclamando Muito sim. toda hora com o nervoso, muito juiz. nervoso, muito nervoso. Pô, Muita coisa, assim. muita coisa. Mas assim, um empate que não foi bom para os dois, né? Assim, Fluminense, pelo que sonha, Libertadores, G4, não foi tão bom assim. É, E, e pro Botafogo, que sonha com G8,
ficou mais distante. Mas agora o Botafogo tem 2 jogos em casa contra o Bragantino e Cuiabá. A torcida pode sonhar, por que não? Depende do resultado. Mas o problema é o rendimento, o baixo rendimento do Botafogo jogando em casa. Esse é um problema. Se o Botafogo conseguisse ganhar essas 2 partidas, até porque acredito que o São Paulo, que é um dos adversários ali diretos, ainda vai tropeçar, então acho que aí o Botafogo ainda teria uma chance. Agora, se tropeçar para o Red Bull e principalmente para o Cuiabá, aí fica muito difícil, aí pode esquecer. E o Botafogo que sai de campo com um gosto amargo na boca, porque estava vencendo a partida, né? Mas acho que pro Fluminense, apesar do resultado não ser bom, pelo que for o jogo, é uma grande conquista sair de campo com empate, né? Sim, torcida vaiava o time, vaiava o goleiro, o Fábio. Eu acho que o Fluminense conseguiu aí, acabou sendo um bom resultado pro Fluminense. E continua ali na briga das vagas diretas da Libertadores. Acredito que o Fluminense vai ficar mesmo com essa posição no G6, né? É, isso aí. E falando da Série B, o Fluminense, que aliás, falando nisso de G6, tem que torcer pro Atlético Paranaense, mais aí que nunca torcer pro Flamengo, na verdade, ganhar a Libertadores pra abrir mais uma vaga, né? E aí, mas eu queria falar um pouquinho Fluminense aí vai fazer isso? Mas amigo, se o Atlético Paranaense ganhar a Libertadores, também vira um G8, né? G8, sim, mas a gente tá falando de vaga direta. Vaga direta. Vaga direta. O Atlético Paranaense hoje está no G6. Tá no 6. Então, se ele ganhar, não tem problema. Ok, beleza. Mas a vaga direta, se o Flamengo vencer, aí não vai ser G8, né? Aí é G7. Não é isso? Me corrija se eu estiver enganado. Não, é G8. Porque aí vai uma vaga a mais pro brasileiro. Porque o Flamengo já tem a vaga da Libertadores, não pode ter 2. Exato. Que aí a vaga da Copa do Brasil vai pro brasileiro, tá certo? O Flamengo passa a ser campeão da Libertadores, fica com uma vaga de campeão. E hoje o Atlético Paranaense tá no 6º lugar, mas será que vai ficar? Porque já vai botar o Sub-20, né? Isso, e tá muito mal. Perdeu pro Red Bull Bragantino, bom que você deu o gancho. Perdeu pro time que você gosta muito aí, do Barbieri, né? Bom treinador, na opinião do nosso diretor. Bragantino, aleluia, venceu o Atlético Paranaense, que jogou completo, hein, galera? Jogou completo, o Atlético Paranaense vem muito mal, tecnicamente, está preocupando o Filipão e seu torcedor. Eu achei em algum momento, em algumas rodadas, que eles estavam segurando, que era escondendo o jogo, né? Como você falou. E o rendimento caiu. O rendimento caiu mesmo. Futebol é futebol, mas vem muito mal o Atlético Paranaense para essa final aí de Libertadores. Muito mal. Exatamente. Então, só fechando o raciocínio do Fluminense, vai ter que torcer pro Flamengo. Se quiser uma vaga direta. E será que o torcedor do Fluminense vai torcer pro Flamengo? Não sei, acho difícil. E vem cá, uma outra pergunta. O Atlético Mineiro, hein? Vai entrar nesse G8? Vai entrar nesse bolo? Aí, né? Acabou agora. Empatou. 0x0. 0x0? Bom, vamos falar de Série B? Porque o Vasco vai subir, Renato? Já subiu? Como é que ficou a situação do Vasco? 99,9% de chance depois do jogo do sábado, né? Onde o Criciúma foi melhor em boa parte do jogo, inclusive ali até os 25 minutos do segundo tempo, né, Matheus? Teve 2 chances para matar o jogo no segundo tempo, para fazer 2-3-0. O goleiro do Vasco salvou uma ali sensacional. E depois, cara, a camisa, a torcida... Tudo pesa, né? Foi pro abafa e aí conseguiu virar a partida 2-1 e os resultados ajudaram. Sport perdeu pro Londrina. Londrina ninguém sabe se queria subir, se não queria. O Londrina complicou as partidas mais difíceis, quer dizer, se deu bem nas partidas mais difíceis, nas partidas mais fáceis entregou o ouro. Bahia também tropeçou, enfim. O Vasco se deu muito bem nessa rodada e agora está em 1 pontinho, né, Matheus? Sim. Renan, assim, embaixo que o Renato falou, o Vasco não jogou bem esse jogo contra o Criciúma. O Criciúma muito organizado, bem na sua proposta de jogo, bem postado, jogando um contra-ataque.
abriu o placar, o Criciúma teve a chance de matar o jogo, em momentos ali, fazer uns 2-0. E com isso, aquela coisa, né? Quem não faz, leva, né, Renatinho? Infelizmente, verdade. Levou aquele gol chorado do Nenê e depois o Vasco virou. A torcida do Vasco mais uma vez fez a diferença pro time da Corina aí. E o Vasco mas teve muita confusão do lado de fora. Foi a nota ruim, triste aí dessa partida. Sim. Muita confusão do lado de fora de São Januário, inclusive com a liberação de torcidas organizadas, né? Sim. Pela primeira vez aí, acho que em 2022, não tenho certeza, mas em muito tempo não se tinha, né? Torcida organizada, as principais torcidas organizadas do Rio de Janeiro. Com essa liberação aí, teve uma briga feia ali do lado de fora. Sim. Entre a torcida jovem, a Ira, e sim, o Vasco pode inclusive jogar seu último jogo, o jogo do acesso, com portões fechados. Lamentável, né? Tá? É a nota triste aí, Renato, torcida jogando contra, né? Isso daí nunca é legal. Acaba só complicando aí o time, que depois daquele gol, do primeiro gol, a torcida, cara, inflamou, foi pra cima, era o 12º jogador, vem sendo o 12º jogador do Vasco em São Januário, e tem que brigar não, cara, tem que apoiar, apoia o time, torce com o time, porque o Vasco precisa realmente aí subir. Agora tá com acesso aí nas mãos, só depende dele, só depende de um pontinho. Vamos torcer para não complicar na quinta-feira, para não deixar para a última rodada, né? Resolveu logo isso aí. Meus amigos, desculpa aí, a gente até falou da Série A, mas voltando, porque o nosso amigo Pedro Samarra chegou aqui no chat agora, e ele tá falando o seguinte, Renato, ele tá querendo saber se aquele lance do gol do América Mineiro contra o Flamengo foi mão ou não foi. Não, lance normal. Gol do América, pra mim, a gente acabou que não falou do jogo do Flamengo, gol do América, pra mim, normal. A bola bateu ali, não impediu. Foi o Diego que chutou a bola no. O Elton Paulista? Acho que foi. Achei normal. Não daria impedimento, não anularia o gol, não. Agora, a regra diz o seguinte: se é o Wellington Paulista que faz o gol, a bola bate na mão dele... Exatamente, esse que é o ponto, né, Renato? Porque a bola que bate na mão... Já teve essa regra em que a bola da mão, independente de quem fosse, se fosse do ataque, anulava, né? Até não muito tempo a regra era essa. Aí mudou. Depois mudaram. Viram que essa regra não fazia tanto sentido. Então, se o Wellington Paulista faz o gol, era ilegal o lance. Eu não tenho certeza se foi o Wellington Paulista que tocou com a mão, mas acho que foi. Se é o gol de quem toca com a mão na bola, o gol é anulado. Sim. Mas como não foi ele, foi o outro jogador que participou do gol, foi um terceiro, o gol vale. É um pouco confusa a regra, mas nesse sentido o gol é limpo, né? Mas boa noite, Gabriel Bergovitch. Gabão, nosso boa noite, Gabriel. Achei o gol legal. Achei um bom jogo. A América tentou propor o jogo, sair para jogar. O Flamengo também. Uma boa partida do Cebolinha. Deu chance pro Hugo novamente voltar ao gol. Deu um descansozinho ali pro Santos. E o Flamengo conseguiu mais uma vitória, o que dá moral, dá motivação aí pro jogo de amanhã no Maracanã. Um jogo que vai ter a presença da conversa esportiva, não é? Vamos lá, estarei presente no estádio, e o Gabão que tá aí, entrou agora aí no chat, vai comigo também no jogo. Boa, Gabão. Vamos ter cenas, vamos ter entrevistas? Não, vamos ter repercussão pós-jogo? Vai ter xingamento. Tá certo. Mas falando um pouquinho da Série B... Isso, vamos voltar pra Série B. A rodada foi boa pro Grêmio, né, meus amigos? O Grêmio que enfrentou o Náutico aí, Batalha dos Aflitos, né? Revivendo a Batalha dos Aflitos. Tava até com o pau de 2005 a 2022, esses lances aí. Mas o Grêmio venceu bem o Náutico por 3-0. Praticamente já garantido aí na Série A. E foi um bom jogo aí do Grêmio, foi convincente. Renato Portaluppi
fez uma boa entrevista também após o jogo. Assistiram a entrevista dele? Sim. Ele deixou ali nas entrelinhas o seguinte: se não tiver grana, se não contratar, eu tô fora. Eu não Sim. fico para 2022, não. 2023. Até porque Será? o contrato dele, por conta da mudança de diretoria, é só até o final desse ano, certo? Então, tem uma chancezinha aí do Renato Gaúcho, de repente, não E ficar. aí pintaria onde, Renato Gaúcho? Rapaz, Mas, não sei. Atlético Mineiro? Poderia ser. Porque o Cuca tá doido para não ficar também, então Ou quem poderia sabe, ser. dependendo do Atlético Paranaense. Pode ser também. Pode Eu ser já também. ouvi, eu Pode já ser ouvi isso também. aí. São, É são dois verdade. destinos prováveis, né? Porque Sim, ele não ficaria em um time pequeno, assim. Nem digo sim. pequeno, mas de médio para grande Ele, investimento. ele Né? quer ganhar. Ele quer ser Isso. campeão. E o Pedro tá Sim. perguntando aqui, Renato Gaúcho ainda tem chances na Não, seleção? Não, não, né? Seleção, Se queimou, Pedro? né? não. Olha, cara, No momento, assim, não. No momento, acho que eu não. não sei, no momento não, mas eu não sei o que que a CBF vai decidir. Eu já ouvi aí que a CBF vai esperar uns 6 meses. Então, provavelmente no primeiro trimestre de 2023 não tem nenhum amistoso, nada. Então, se tiver, a CBF vai colocar aí um técnico tampão interino Ah, da mas isso aí é base complicado, para fazer perigoso, hein? esses jogos. E talvez a CBF espere, quem sabe, até o meio do ano que vem. Porque pode pintar algum treinador estrangeiro que fique sem contrato, ou até mesmo que seja demitido. Porque você tirar um treinador estrangeiro agora em janeiro, É quase de algum impossível, é clube, verdade, é verdade. exatamente, que estiver empregado na Europa, é quase impossível. Verdade. E para quem não sabe, o Ancelotti vai sair do Milan, né? Do Milan não, desculpa, do Real Real Madrid. Do Madrid. Real Madrid, isso. Isso, ele já anunciou que não fica mais. Ancelotti e Tite são muito Rapaz, próximos, imagina muito, Ancelotti muito na amigos. seleção brasileira. Não sei, pode ser, não sei. E vamos falar a verdade, se ficar esse intervalo de mais de 6 meses para trazer um treinador, de repente o Renato Gaúcho, no próprio Grêmio, ou no Atlético Mineiro, ou no Atlético Paranaense, de repente o cara engata lá uma série de vitórias, Atlético Paranaense ganha lá o Campeonato Paranaense, tá bem na Libertadores do ano que vem, na Copa do Brasil, e aí pode surgir a oportunidade para o Renato Gaúcho novamente. Já falaram até de Dorival na seleção, Ah, então não. eu Dorival. também acho que não. Mas eu também acho que não, mas na cabeça da CBF, Tudo é tudo momento, pode né? Tudo é acontecer. momento, né? Quando o Tudo é Renato um Sim, Gaúcho estava momento. no Flamengo, era. Sim, Renato Gaúcho na seleção era quase certo. é porque sim. assim, já deu Tudo é para entender momento. que a CBF não vai querer pagar multa para trazer ninguém. Não, Seja lá você vai. Abel Ferreira, Jorge Jesus, Vitor Pereira, seja Não lá vai, quem não vai. for o treinador, eles não querem. Eles querem que o cara faça, não. Você quer ir para a seleção brasileira? Ok. As portas estão abertas, mas você pede demissão, paga sua multa e vem para cá. Eles não querem gastar dinheiro com ninguém. Então, vamos aguardar. Porque, assim, se a seleção vence a Copa do Mundo, tudo é festa. Então, dá para esperar um novo treinador por mais um tempinho. Agora, se perde a Copa do Mundo, evidentemente que tem que dar uma resposta rápida. A renovação tem que ser rápida. Então, vamos ver, vamos aguardar. Mas é isso aí, Pedro. Acho que para daqui, se a CBF esperar mais 6 a 8 meses para colocar um treinador definitivo, quem sabe se o Renato Gaúcho estiver no mercado fazendo um bom trabalho, de repente ele volta. Vamos Volta a aproveitar fechar. que a gente está aí com o assunto, falando com uma galera hoje aqui. E vamos puxar o simulador da Copa do Mundo? Bora Vamos lá. lá. Simulador Já da tô Copa empolgou, do hein? Mundo, hein? Então, Gabão, Pedro, que estão aí, vamos discutir e chegar aqui a um consenso da conversa esportiva. Quem será o campeão mundial em 2022? Quais serão as seleções que o Brasil vai enfrentar e em quais dias da semana o Brasil vai jogar? Vamos trazer tudo isso agora, numa simulação bem elaborada, ou nem tanto, né? Mas, brincadeiras à parte, vamos trazer agora uma simulação usando aqui o GE, o site Beleza, aqui beleza. do Globo Eu só tô Esporte. sem retorno, mas vou ouvir atentamente. Manda aí. Eu vou falando aqui pra vocês e vocês vão, com Show. certeza, vão acompanhar aí.
Deixa eu botar Fechou. vocês aqui na imagenzinha. Aí, show de bola. Simulador Copa do Mundo já tá na tela para vocês da Copa do Mundo do Catar. Então a gente vai falar primeiro o seguinte: cada grupo, quem vai passar em primeiro, quem vai passar em segundo, com a ajuda aí da galera do chat e com a opinião de vocês, tá? Grupo A, Uhum. o grupo A tem Holanda, Senegal, Equador e Catar. E aí eu acho que ninguém tem dúvida de quem vai ser o primeiro do grupo, né? Holanda. Holanda, né? Ô Renato, ou você tem alguma... Tá aí analisando, fazendo aquela cara? Não. Primeiro do grupo eu não tenho dúvida não, Holanda. Holanda, né? Então, perfeito. E o segundo do grupo? Desse grupo aí um pouco aberto, né? Sim. Aí Eu tem fui jogo. com Equador, Senegal. Eu acho que Holanda e Senegal. Senegal, segundo. Senegal, que é atual campeão Segundo. da Copa Africana de Nações. Ô Renato, o que Sim. você acha? Vou de Catar porque é a dona da casa e vai ter muita pressão em cima da arbitragem para a equipe da casa não ficar fora na primeira fase. Então já tem Vou uma de primeira Catar. polêmica, hein? O que a galera do Sim. chat acha? Eu vou desempatar aqui com o Senegal. Acho que Boa. Catar, apesar Senegal, de mas apesar de que o Equador fez uma boa Copa que o América. Equador também tem boas chances. Sim. Mas eu vejo Senegal mais time do que Equador. Verdade. E no grupo B, galera, Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales. Alguma Aí. dúvida de quem passa em primeiro? Inglaterra. Inglaterra, né, Renato? Na teoria, Inglaterra. E o Eu segundo sempre tenho lugar? um pé atrás. Vai ter uma briga aí no segundo lugar, Estados Unidos, Irã, País de Gales. O que Cara, vocês acham? País de Gales. Pô, sei não, hein? Acho que Estados Unidos não vem muito bem. Irã pode surpreender aí. Ó, no grupo A, o Pedro falou Holanda e Equador. Boa, Holanda e Pedro. Equador. Vamos ver o que o Pedro acha aqui no grupo B. O Renato Eu vou- Eu vou de Gales. País de Gales. Pode ser Inglaterra e País de Gales. Eu também acho que País de Gales vai ser o segundo colocado, hein? Desse grupo. Grupo C, meus amigos. Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Pode acontecer alguma surpresa? Ó, o Matheus comentou, Inglaterra e País de Gales também, o Pedro comentou. E no grupo C, vocês acham que pode ter alguma surpresa? Quem passa Polônia. em primeiro? É quem? Polônia? Polônia, México. México, Argentina e Arábia Saudita. Argentina em primeiro. Também acho que a Argentina passa em Argentina. primeiro, o Renato. Sim. Sim. Argentina e Polônia. Polônia em segundo? Ah, eu vou Sim. colocar o México. Porque México, Copa do Mundo, a gente sabe como é, né, meus amigos? Sempre surpreende. Sempre É. surpreende. Sim. Mas dessa vez eu vou de Polônia. E o Gabão comentou Argentina e México. Então, eu vou com o Gabão. Gabão comentou Argentina e México. Vou botar o México em segundo lugar. Samarra também foi Argentina e México. Então, fechou. Argentina e México, 2 latino-americanos. Vambora. Grupo D. Dinamarca, Austrália, França e Tunísia. E eu já falo aqui, tá? Pra mim, nesse grupo, vai passar a Dinamarca em primeiro e a França em segundo, tá? Eu tô achando isso. Dinamarca, França. Tunísia e Austrália. Lembrando que a França já ficou eliminada sendo campeã do mundo, eliminada na fase de grupos. da Ó, vou Copa jogar seguinte, hein? aí. E foi eliminada Passa a na guerra Copa... de egos que tá na França, olha. Foi eliminada na Copa Africana. Caralho. Da Copa das Nações, na Liga das Nações. Eu vou pelas É. tradições, que é sempre atual campeão eliminado na primeira fase. Então eu vou de Dinamarca e Tunísia. Ih, rapaz. Olha isso Dinamarca. aí, Renato. Dinamarca Então. e Tunísia. Eu também ia por esse caminho. Eu acredito que a Dinamarca passa. Bom, Austrália e Mas Dinamarca. vamos lá, pra ficar um pouquinho diferente. A França vai passar, mas vai passar no sufoco ali na última rodada e bobear no saldo de gols. Também acho. Dinamarca em primeiro. Dinamarca em primeiro, né? 3 vitórias. Podem cobrar a conversa esportiva. França não se classifica em primeiro, talvez nem se classifique, hein?
Segundo É isso todos aí. os nossos analistas e comentaristas aqui. Vamos lá, grupo E. Esse grupo também, ó, Alemanha, Espanha, Japão e Costa Rica. E aí, o que vocês acham? Quem que Vou passa em gostar. primeiro? Alguém pode dar uma zebrada aí no grupo? A Alemanha primeiro. Cara, Dessa vez o saco de pancada vai ser Costa Rica. será? Lembra daquele Ah, grupo vai. lá? Vai. Costa Rica já Não, da surpreendeu, hein? Copa do Brasil, né? Grupo da Morte. Mas acho que não. A seleção da Costa Rica mudou muito, não. Não Aí, vai, não. Samar foi comigo. Pedro Já tá falando que a surpreendeu. Ó, Copa Costa Rica vai surpreender de novo. será? Pra mim passa Alemanha em primeiro e Espanha em É, segundo. Alemanha e É, Espanha. Alemanha e Alemanha. Espanha. Também tô nessa aí, Alemanha e Espanha. Grupo F. Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Ah, Bélgica, Bélgica tem a obrigação de passar em primeiro, né? Bélgica e Croácia. A Obrigação não grande sei não. geração belga, sempre favorita tudo e não ganha nada. Não, mas Hã? passar em Primeiro, primeiro nesse grupo é quase obrigação, né, ah, mas Renato? tem A Croácia Bélgica também, filho. passa. Croácia pode ficar em primeiro. Bélgica, Croácia, Canadá e Marrocos. Ó, Marrocos vai ser o saco de pancada. Vocês Canadá vão tá se bem. surpreender E com o a seleção Canadá? canadense, hein? Ó, A seleção Renato canadense cravando aí. vai brigar ali por um terceiro lugar honroso, hein? Vocês vão se surpreender. Vai passar a O Bélgica em Canadá primeiro, passou em Croácia em segundo. primeiro na É, CONCACAF, hein? Foi o primeiro, sim. ficou na frente dos Estados Unidos Pois e é, México. exatamente. Vai passar a Bélgica em primeiro e Croácia em segundo. Também acho. Bélgica e Croácia. Matheus achou que a Croácia passa em primeiro, mas E ó, nessa aí ele foi voto vencido. posso estar enganado, hein? Os jogos desse grupo vão ser um joguinho chatinho, vai dar É. sono. Bélgica vai ganhar, sabe aquele 1-0, 2-0, mas tipo, 100% de domínio, que não tem. Sabe? É. Não sei não, hein? Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça. Brasilzão vai passar em primeiro, né? Aqui nesse primeiro. grupo, 3 Olha, vitórias. 3 vitórias. Pra mim passa Brasil e Suíça. Suíça. Brasil e Sérvia. É, eu acho que a Sérvia vai pegar esse segundo lugar, cara. É uma seleção melhorada em relação a 2018. A Suíça Sim. também melhorou. A É. gente brinca A aqui Suíça que- agora pelo menos ataca mais, né? A gente Ele brinca não é aqui que tão o Brasil vai ferrolho. passar. Ó, tô vendo aqui o chat. O Matheus, o Gabão falou. Cadê? O Gabão falou. Brasil e Sérvia. E o Pedro também falou Brasil e Sérvia. Então, vamos de Brasil e Sérvia. Também é minha opinião, tá? Também acho que vai ser Brasil e Sérvia. Beleza. Grupo H, pra fechar a primeira fase. Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Esse grupo aí também pode Surpreende. surpreender um pouquinho. Acho que hein? todo mundo aí tem Pode. chances de classificação. Concordo, Renato? Todo mundo tem chance. Pra mim, passa Portugal e Coreia do Sul. Não Será? acredito. Concordo. Não acredito Concordo. em Gana nem no Uruguai. Também acho. Acho que eu E vou. Coreia do Sul pode até passar em primeiro, se der mole. É. Olha, aí Pode. podemos ter um Brasil e Portugal nas oitavas, já pensou? Poderia. Esse é adversário aí do Brasil, né? Esse Aí o grupo Cristiano Vai Ronaldo ter. pode acordar, hein? É E pra perigo, você, é perigo. Matheus? Ah, pô, eu tô entre Uruguai e Coreia do Sul. Olha Portugal- olha como é que esse grupo é embolado. O Gabão comentou Uruguai e Coreia do Sul. O Pedro falou Portugal e Gana. Então, Cada um Não, fala uma eu coisa não nesse duvido. grupo. Aí, eu não duvido nada não, hein, de que Gabão e Pedro pode acontecer também, mas porque eu a vou- seleção portuguesa, com o técnico que tem, mas Pode- eu quero te falar. negativamente, né? Vai ser Portugal primeiro e Uruguai segundo. Eu quero um Brasil e Uruguai. Pô, nas pera aí oitavas. então. Não, beleza. Então, pra Matheus é Portugal e Uruguai. Sim. Eu botei Portugal e Coreia do Sul. O Renato botou Portugal e Coreia do Sul. No chat cada um falou uma coisa, então vai ser Portugal e Coreia do Sul. Ganhou, valeu pela maioria aqui, hein? Democracia. Beleza. E aí vamos pro. Ué, gente, o que eu falei? Falei nada demais, pô. E aí vamos pro mata-mata. Mata-mata, hein? Holanda e País de Gales. Não, Holanda. Já começa assim. Ah. Holanda, né? Holanda. O que vocês acham aí, povo do chat? Pô, aí, olha só que coisa. Aí a gente botou a Uruguai. O Pedro falou Holanda.
E aí a gente botou a França em segundo lugar no grupo, né? Sabe o que acontece se a França ficar em segundo lugar no grupo? Joga sábado contra a Argentina. Olha que jogão. De novo, Argentina de e novo. Uruguai mais uma vez. Argentina e França mais uma vez em umas oitavas de final. Pô, já a Argentina leva essa. E aí? Dessa vez da Argentina. Argentina? Argentina. Então, vamos lá. Falamos da... Passou Holanda, Argentina e França. Sim. Aí, cara, se a França passar para as oitavas, ela cresce. Aí eu vou de França. Argentina. Argentina. Pedro comentou aqui a Argentina, eu também vou na Argentina. Alemanha e Croácia. Alemanha, né? E o Gabão depois comentou Jogo França. duro. Quer dizer, pra enrolar tudo. Lá é um jogo Boa, equilibrado. Gabão. Boa. Jogo equilibrado. Jogo Alemanha e equilibrado, porque Croácia. a Alemanha não vem tão bem, né? Não vem tão bem. Não, e tem alguns jogadores lesionados também. Mas Cara, eu dando a apostaria lógica, numa né? surpresa, hein? Eu apostaria na Croácia. Gabão comentou Alemanha. Pedro comentou Boa. Alemanha. 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 Sabe por quê? É. Brasil passando, enfrentaria o segundo colocado, a gente botou Coreia do Sul. E aí o Brasil passa pela Coreia do Sul, né? Fácil, né? Pá. Sim. Aí sabe o que acontece? Brasil e Alemanha. Se não passar também, Brasil e não Alemanha de precisa nem novo, voltar pro hein? Brasil, pelo amor de Deus. Caralho. Brasil e Alemanha de novo aí nas quartas de final, hein? Olha Mas- só. Ó, mas vamos continuar nas oitavas antes de passar pra isso aí. Beleza. Inglaterra e Senegal. Jogo pode ter uma surpresa. Pode ter. Tem Eu muita vou de gente que bota Inglaterra. essa seleção da Inglaterra como não tão boa. Eu acho que o problema da Inglaterra é só o treinador, cara. Sim. Mas tem mais jogadores boas, de qualidade individuais. Acho que vai dar Inglaterra. Inglaterra. Dinamarca e México. É um jogo Dinamarca. complicado. Dinamarca. Dinamarca, né? Hoje, Dinamarca. 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 Bélgica e Espanha. Espanha. Equilibrados. Eu vou de Espanha. Cara. Acho que a geração belga fica aí. Esse é um confronto muito possível, tá? Porque a Bélgica Sim. passa em primeiro e a Espanha passa em segundo. Isso é muito possível de acontecer. Concordo. Acho que eu vou de Bélgica. Eu também, Bélgica. Bélgica aqui pra mim. E o Pedro também falou Bélgica. Então, Ninguém vai comigo? ninguém Oh, foi contigo. Tô com moral, não. Portugal e Sérvia. Eles se enfrentaram nas eliminatórias, né? Naquela fase Acho ali. que aí Portugal passa. Portugal. Mas coerente. foi um jogo difícil. Não foi um jogo Sim. difícil. Seria um Foi jogo 1 a muito 0 Portugal, complicado. Matheus? Mas eu acho que ele passa. Hum. Se eu coloquei que seria Suíça passaria no lugar da Sérvia, então acho que Portugal. Portugal Pedro vai comentou passar. Portugal também. Portugal. Portugal. Holanda e Argentina, meus amigos. Aí o negócio. Já estamos nas Holanda e quartas de Argentina. final. hein? Quarta de O final. negócio tá. começa a ficar quente. Pô, cara. Gente, Argentina. Dando a lógica que Holanda. esses dois times passariam em primeiro nos seus grupos. Holanda e Argentina se enfrentariam já nas quartas de final. E aí o Acho que Pedro daria comentou Holanda. aqui Argentina, Renato falou Holanda, Matheus falou Argentina, então eu vou de Argentina também. Brasil e Alemanha nas quartas de final. Brasil. No momento, Brasil. Brasil chegaria hoje como favorito, né? Sem falso patriotismo aqui. Brasil hoje chegaria como Cuidado favorito. com as palavras. Cuidado com as palavras. Mas o Brasil Vivemos hoje um chegaria. momento tenso na política nacional. Você joga essas palavras assim, pode interpretar de outra forma. Falso ufanismo, né? Sem exagerar. Brasil. Pedro falou aqui, vingança. Brasil. Eu acho que o momento do Brasil é melhor. Pode ser que daqui a Que isso, 20 Gabão? dias. Gabão se empolgou aqui, diretor. O Brasil Gabão comentou 8 a 1. 8 a 1. É isso aí. O aí também. Lembrando, né? Isso pode impactar. Algumas seleções têm jogadores aí lesionados, então que é favorito hoje, daqui a 20 dias pode já não ser mais. Né?
A gente tirou a França do grupo do primeiro lugar e aí o outro lado lá ficou fraco, tá? Inglaterra e Dinamarca. Inglaterra e Dinamarca. Dinamarca. Inglaterra para por aí. Dinamarca. Acho que não, hein? Cara, mas foi de Inglaterra. Não tem mais a rainha, meu amigo. Agora complicou. Tô esperando pra ver se o chat fala alguma coisa aí. Inglaterra ou Dinamarca, galera? Vou deixar em aberto. Vamos, aqui povo do chat. Isso, hein? Vou deixar aberto enquanto isso, hein? Bélgica ou Portugal? Essa Bélgica pode ir longe, hein? Eu vou continuo indo de Portugal a trancos e barrancos. Bélgica pode ir longe, tá, galera? Não? Vou de Não Portugal. vou fugir da minha convicção. Pedro falou Portugal. Bélgica aqui, hein? Portugal. Portugal, beleza. Então eu iria de Bélgica, mas aí é democracia. Vocês foram Portugal. E o Pedro falou Dinamarca, hein? Então, Boa. Dinamarca. E aí a gente tem, de um lado, sul-americanos, Brasil e Argentina, do outro, Portugal e Dinamarca. De um lado, tradição, 7 títulos mundiais. Do outro lado, 2 seleções que nunca ganharam uma Copa do Mundo. E aí, Brasil ou Argentina nessa semifinal? Brasil. Brasil, né, Renato? Muito equilibrado, mas Brasil. Muito equilibrado, mas Brasil. Brasil. Rapaz, menino. Portugal ou Dinamarca? Então, aí eu acho que Portugal para por aí. Dinamarca chegaria numa final inédita? Eu acho que não, cara. Eu iria de Dinamarca. Pedro comentou Portugal aqui no chat. É muito difícil. Pelo momento que tem, você falando de agora, né? Pelo momento da Dinamarca é melhor que Portugal. A gente não sabe como vai o Portugal para a Copa. Ainda joga uma polêmica, hein? Se o Brasil chegar à final contra Portugal, vai ser fácil. Agora, se chegar contra a Dinamarca, vai ser jogo encardido. Jogo de duro. Fácil nunca é. Fácil nunca é. Não, acho que vai ser fácil. E aí, o Gajo lá Dinamarca? Não vai sair pra jogar contra a seleção. Dinamarca. Brasil ou Dinamarca? Pra ganhar o título. É Brasil. Fácil. Brasil. Difícil, então mas aí, Brasil. Brasil campeão. Disputa de Brasil terceiro campeão. lugar, não vai ter, não? Disputa de terceiro lugar nem entra aqui na simulação, cara. Mas aí seria Argentina ou Portugal? Argentina. Argentina. Não tem nem que... Depois cobrem a gente aí, hein? Cobrem também do Gabão e do Pedro aí, que ajudaram a gente a fazer essa brincadeira aí, ó. A gente pode fazer mais uma na semana que for começar a Copa. De repente aí a gente já vai ter as convocações, quem tá lesionado, quem não tá. Sim, senhor. Tá feito, tá combinado. E aí, Gabão, Pedro, vocês que estão dando opinião aí, participem também. Boa. Beleza, galera. Então, vamos dar sequência aí na pauta. Agora o assunto não vai ser mais futebol, mas vai ser porradaria, UFC. Meus amigos, eu sei que vocês querem falar do Charles do Bronx que perdeu, mas nós tivemos muitas lutas importantes aí no card principal, né? Então eu queria começar falando um pouquinho antes das outras lutas, tá? Que tiveram aí do card principal. Um dia importante, Renato, para os fãs dos pesos mais leves. A galera esperava mais trocação, né? Mais pancadaria, né? Sim. Foi ali, o card preliminar, cara, foi um card meio de dar sono, não teve muita guerra, não teve trocação. Depois melhorou, as lutas foram evoluindo um pouquinho. Tivemos lutas regulares, mas não tivemos aquele, que lutaço. Foi um UFC 280, na minha opinião. Eu esperava muito mais.
vou dar uma nota 6,5. Nota 6,5 aí do Renato. O UFC que teve pra começar um horário diferente, né? Foi em Abu Dhabi, o evento começou às 11 da manhã, num sábado, um horário um pouco fora do Lá na Ilha nosso da padrão, Luta. né? Na Ilha da Luta, né? E Isso. aí, cara, mas eu queria destacar algumas lutas, assim. O Mohamed Bilal é um. Hã? O Mohamed, cara. Ah, Mohamed Bilal. É um ótimo lutador que eu venho acompanhando já há algum. Olha aí, cara. Não dá, não dá. Tenta fazer um negócio sério aqui. O Mohamed Bilal, cara, ele é um ótimo lutador. Eu já acompanho o Bilal há algum sim, tempo. E sim. ele tem mostrado uma boa luta. Entendeu? O Pedro tá falando aqui que isso, mas é sério. Tentaram derrubar o Bilal, mas não conseguiram. O Bilal subiu. Foi O bem. Bilal que ele prefere lutar em pé, não é, o Renato? Apesar de Sim. ser também um bom lutador no jiu-jitsu, mas tem uma boa trocação. Então o Bilal prefere estar em pé aí Até no porque. ringue. Sim, até porque anatomicamente, enfim. Sim, ele prefere mais uma luta em pé do que uma luta no chão. Ele é grande, agora falando sério, ele é muito bom lutador, cara. Muito bom lutador. A carreira dele vai longe aí no UFC. Você acha que ele tem pouco falado, talvez por ser um Sim, lutador que defende a bandeira da Palestina? sim. Não é um estereótipo que o UFC gosta de privilegiar? Verdade. Verdade, isso também acontece. Acho ele assim, não tem a mídia que muitos outros lutadores possuem e que não são lá todas essas coisas. Acho Exatamente o que eu que penso. o público, os analistas poderiam olhar melhor um pouquinho para o Bilal. Não, sério, É verdade, cara, é verdade. sério. Concordo, concordo. E o Bilal ficou suado, hein? É. Pô, Bom, e falando aí das lutas mais importantes aí, cara, desculpa. Sean O'Malley venceu o Peter Yan, né, que já foi campeão, inclusive. O Sean O'Malley, que é uma grande aposta aí do UFC, venceu por decisão dividida, Renato. E aí eu quero saber a sua opinião, assim, foi polêmica essa decisão? Foi. Foi polêmica. Foi polêmica. Eu acho que ele perdeu. E na minha opinião, acho que ele perdeu ali por um pouquinho, como a gente está em período eleitoral, ali na margem de erro. Vai, vamos dizer assim. Talvez porque o UFC quer um novo desafiante pro Sterling, que foi o que ganhou logo na sequência, mas o O'Malley ele vem pintando como essa grande figura, tem muita mídia e tal. Você acha que isso Sim. chega a influenciar? Ou não? Não, a arbitragem não se influencia por isso. Eu acho que quando vai para decisão dos árbitros, né, e quando é uma decisão até muitas das vezes, quando não é unânime, é dividida, eu acho que isso pode acontecer sim, Álvaro. Não só no UFC, como em qualquer tipo de esporte. Às vezes, o cara que é mais popular um do que o outro, tem uma visibilidade maior no UFC, mas aqui longe de mim. Dizer que foi uma coisa proposital, não. Foi decisão dos árbitros, foi interpretativa. Eu achei que ele perdeu ali por um pouquinho, mas ganhou, enfim. Você É, sabe o que está fazendo. Não é também uma coisa para se contestar. Nossa, vamos contestar. até Foi um porque roubo. Não, não foi. o Peter teve chances de ganhar a luta quando foi pro chão e não finalizou, Sim, né? Se finaliza, não dá exato. margem pra discussão, né, cara? É, Uma isso aí luta que eu como ia essa falar. também poderia ter sido decidida em 5 rounds, né? Apesar de não ser uma luta de título, é uma luta muito importante, né? Sim, e já aconteceu Já em aconteceu, outros né? confrontos, outras lutas de, às vezes a luta co-principal, que não é a luta principal, ter aí 5 rounds também como a luta principal. Até porque na Bom, luta principal não precisava nem de 5, né? Não precisou nem de 5. é Um e verdade. meio. Como a gente vai falar aí. Mas a cor principal, na verdade, foi a defesa de cinturão do Sterling, que não teve dificuldade nenhuma, né?
segurou bem o seu cinturão aí, o Sterling, que deve ser o próximo adversário do O'Malley, né? Então a gente deve ver aí em breve Sean O'Malley e Sterling, o The Funk Man Sterling, brigando aí pelo título mundial Vai ser um do peso lutaço, hein? galo. Vai ser um lutaço. Tem favorito? Vamos ver, né? Muito Você tem cedo ainda pra dizer. favorito? Cara, se fosse hoje a luta, eu diria que o Sterling é o atual campeão. E o O'Malley vem de uma vitória contestável, né? Então, mas tudo pode mudar em muito pouco tempo, né? Como a gente viu, infelizmente, Renato, na luta principal, Charles do Bronco perdeu pro Makachev, né? Falei direito? Nome do russo? Eu acho que sim, acho que sim. Passou, né? Passou, né? Passou, né? Passou, Yuri. Passou, nota 7, vai. Então, Então, cara, o russo jogou praticamente. A luta durou um round e meio, vamos colocar assim, arredondando. Mas o russo tentou jogar o Charles na grade, colocou no chão. O primeiro round, o russo foi bem superior. É russo ou sérvio é ele? russo, é Então, russo, é é russo. russo mesmo, né? É Acho russo. que na transmissão alguém falou que era sérvio. Não, nossa, na transmissão lá do UFC. Mas eu acho que ele é russo mesmo. Então, primeiro round, o Charles ali meio que acontece, né? Meio sem saber o que fazer. Eu não sei se houve muita confiança, uma autoconfiança que ele poderia resolver essa situação a qualquer momento. E foi pro segundo round e aí, cara, o Urso acertou lá porrada, só não lembro agora se foi de direita ou de esquerda. Aí o Charles meio que O balançou, Charles já tava caiu. mal, né, Renato? Não tava Sim, fazendo uma luta boa, não tava encaixando não, nada. Mas ele nada. tentou uma joelhada, né? E ficou muito vulnerável, né? Muito exposto, né? Técnica, exatamente. Muito mal o Charles nessa luta tecnicamente. Ele muito vulnerável. Os golpes do russo entravam a todo momento. Quando ia para o chão, tanto no primeiro round, eu temia ali por um momento da luta acabar ali, mas o Charles conseguiu, ainda tentou uma reação ali nos últimos segundos. Mas aí, cara, nesse segundo round, quando entrou o golpe, que ele foi para o chão, o russo foi para cima dele, travou o pescoço dele ali, deu machado, vamos colocar assim. E aí o Charles acabou batendo, infelizmente. Matheus, decepção aí pro MMA brasileiro. Ah, acontece, né? Uma hora, pela campanha também do Charles Bronson, ele estava desde, se não me engano, desde 2017, né, meus amigos? Sem perder. Se não me engano, era Sim, uma 11 vitórias. Aí estava invicto até enfrentar o russo. É, ele, tem dias que a luta não encaixa, tem dias que sim, o lutador não está bem. E que infelizmente acabou com a vitória do russo. O russo foi feliz, já acertou aquele golpe baixo, né? Conseguiu pegar o ponto fraco aí do Charles do Bronx, mas ele tem tudo para recuperar, né? Tem tudo para recuperar esse sim. cinturão. E vamos ver Matheus, como. o Charles estava bem preparado para essa luta. Ele Sim, não teve aquela guerra Da da última luta, balança, né? onde ele é da balança, onde que ele acabou acima do peso e aí perdeu parte da bolsa. O cinturão acabou ficando ali vago. Então ele perdeu o peso antes, bem antes, então estava tranquilo, estava bem preparado. Acho que às vezes, cara, para o lutador, muitas vezes acontece isso mesmo. Às vezes um excesso de confiança, um pouquinho a mais, de repente deixa ali a guarda um pouquinho aberta. Esse cara não vai me acertar aqui, ele não vai entrar na minha guarda, não vai tentar. E aí o russo, meu amigo, foi para dentro. É isso aí. Bom, agora eu quero saber a opinião do Matheus no futsal, hein? E aí, cara, como é que a gente conversou da última vez rapaz, aí com a Drica? E de lá pra Isso cá, aí, o mano. que aconteceu? foi surpreendente essas semifinais, os primeiros jogos, a gente já falava. Foi até Uhum. a semifinal, foi surpreendente, porque os quatro melhores ainda não chegaram às fases finais. E as semifinais mostrou como que o futsal é apaixonante, é eletrizante, e tudo pode acontecer. Porque, meus amigos,
Corinthians venceu o Jaraguá do Sul por 5-2, jogando em casa lá no Parque São Jorge, ginásio lotado. Então, até perguntei para a Drica, né, que se a torcida podia fazer diferença. Ela meio que não falou tanto Falou assim. que Né? não, falou que a torcida falou do que Corinthians no futsal é fraca, né? Vamos falar mas, português mas, claro aqui. mas fez a diferença. A Fiel chegou junto lá pro jogo, apoiou o time do Corinthians, dominante no primeiro tempo, já abriu vantagem. E com o resultado por 5-2 contra o Jaraguá do Sul, o time do Corinthians tem a vantagem do empate lá em Jaraguá, mas que está aberto ainda. Jogo de futsal, você não pode já deixar que já está definindo a partida, né? E no outro jogo, esse me surpreendeu bastante, acho que todos, porque o Atlético de Erechim venceu o atual campeão Cascavel por 1-0. O do Sérgio, gol, 1 minuto de jogo, olha só. 1 minuto de jogo, Serginho abriu o placar contra o Cascavel. Um jogo, o Atlético abriu o placar muito cedo e o Cascavel com mais posse de bola, criando as melhores oportunidades, o Atlântico ali fechadinho, botou a retranca e só cozinhou o jogo. Então, dos resultados que mais me surpreendeu nessa semifinal foi a vitória do Atlântico. E a gente falava que o Cascavel, desses confrontos, era o mais favorito, né? Porque Exatamente. é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. Então, promete. E os jogos de volta, Matheus, tem informação aí para dar pra galera? Jogos de volta, Atlântico e Cascavel vai ser no dia 31, na segunda-feira aí. E Corinthians e Jaraguá do Sul na próxima sexta-feira. Então fiquem ligados aí. Corinthians e Jaraguá do Sul vai ser o primeiro jogo. Pode ter uma virada, Matheus? O que você acha? Rapaz, olha, ficou difícil. Pelo placar, assim, lógico, a gente não tem a vantagem dos gols, né? Como que é o futebol de campo e tal. Mas pelo que foi o primeiro jogo, a gente sabe como que foi a temporada. Até que foi uma temporada surpreendente de Jaraguá do Sul. Muita gente não achava que o Jaraguá do Sul ia chegar por conta de falta de elenco, contusões, lesões. Mas pelo que foi o primeiro jogo, o Corinthians é total favorito para esse confronto. Mas ficou difícil pro Jaraguá. Já o outro confronto tá mais equilibrado, né, Matheus? Sim. O Atlântico, o Cascavel, tudo pode acontecer. Ginásio da Deca vai estar lotado. Jogar lá no Paraná, no estádio do Cascavel, é muito difícil. A torcida flama o jogo todo, faz muito barulho. Então, Atlântico e Cascavel é um jogo mais equilibrado. Assim, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Os dois estádios com certeza estarão muito lotados. Com certeza. E traremos aí, então, em breve, os finalistas da Liga Nacional de Futsal. Sim. E quem sabe um campeão inédito, né? Isso porque o Corinthians nem o Atlântico venceram a Liga Nacional de Futsal. Boa. Renato? Sim. Agora vocês pediram para botar na pauta aí Fórmula 1. Eu nem sei para que vai falar de Fórmula 1, porque já tá decidido esse campeonato aí, mas... muita coisa decidida. Opa, tem muita coisa, então fala aí, Renato. Fórmula 1, tivemos aí a Red Bull como campeã de construtores. Foi um final de semana triste para a Red Bull, onde perdeu o seu fundador e ofereceu aí ao seu fundador esse título de mundial de construtores. Verstappen, Pérez, muita gente emocionada na Red Bull. A corrida foi muito boa. Bem lembrado, o Renato. Isso aí realmente foi importante, né? Morreu o fundador da Red Bull Racing. Isso. Uma doença em estado terminal, ninguém sabe qual seria a doença, enfim. Muitos pilotos, o próprio Ricardo, Vettel, Gasly, lamentaram muito porque através dele foram abrindo-se as portas na Fórmula 1 para vários pilotos. Tudo bem, a gente sabe que a Red Bull é um triturador de pilotos, mas é uma equipe que tem as suas escolas e dá oportunidade aí a diversos pilotos pelo mundo. Verdade, tem quatro assentos na Fórmula 1, né? Exatamente. 4 assentos na Fórmula 1 e
se eu não estiver enganado, tem um piloto emprestado, que é o Albon, na Williams. Williams. Então, quer dizer, tem 5 pilotos. Mas falando da corrida, a corrida foi muito boa. Ferrari na frente, era uma possibilidade muito boa mesmo da Ferrari ganhar essa corrida com o Carlos Sainz, mas o Carlos Sainz já se embananou na largada, rodou, bateu no George Russell e aí acabou a corrida para a Ferrari ali. Enfim, Hamilton em segundo lugar, foi para segundo lugar, junto com o Verstappen. Verstappen, por que eu digo que era uma corrida da Ferrari? Porque não foi aquele domínio do Verstappen avassalador. Ele não conseguia abrir mais do que 2 segundos do Hamilton. Nada mais do que 2 segundos. E aí tivemos o primeiro safety car, por conta do Bottas, que rodou sozinho. Bottas, para variar, pelo amor de Deus. Ok, tivemos aí algumas estratégias. O próprio Hamilton tentou fazer ali o undercut, né, em cima do Verstappen, mas acabou não dando certo. Depois nós tivemos aí um segundo safety car. E aí, cara, para quem viu o que aconteceu nesse segundo safety car, não sei se vocês viram o acidente, cara. O Alonso foi na traseira do novo companheiro de equipe dele para o ano que vem, futuro companheiro de equipe dele, Lance Stroll, meu amigo, e o carro foi como se fosse uma catapulta, né? O Alonso não tá nem aí pra nada, né, É, velho? amigo, o carro subiu. O cara é pai desse... do. O cara é filho do dono da. Isso. Tá nem O Lance aí. Stroll foi até bem político, né? Não, você viu o Alonso pelo retrovisor? Eu vi, o que que aconteceu? Não sei, a culpa não foi minha, a culpa não foi dele. O Alonso também não criticou o Stroll, ficou na dele, né? Claro, é muito dinheiro no bolso, é muito dinheiro envolvido. E aí, vamos mas combinar que se. Não sei o que vocês acham. Que se teve um culpado, é o Alonso, né? Nesse caso. Não foi, Renato? assim, eu vou falar para você que vai ser analisado, deve ter sido analisado telemetria, se o Stroll deu uma freadinha, como parece que deu, cara, é muito perigoso. Se o Alonso bate naquela agulha, não sei se vocês tinham uma abertura onde para retirar carro, se o Alonso bate ali, o acidente era muito grave. Mas, cara, o mais incrível de tudo é o seguinte: o carro do Alonso voou, caiu no chão, furou o pneu, quebrou o bico e ele não abandonou a prova, foi pro boxe. Aquilo ali Voltou parecia pra coisa de forma de videogame, cara. Exatamente. Fez uma corrida de recuperação e o cara ainda acabou em sexto lugar. Ele passava todo mundo. Ele passou com o companheiro de equipe Isso dele foi que tinha trocado o motor, carro perfeito. Foi inacreditável. Que Inacreditável. coisa que o Alonso fez, Sim, mostra porque que vai continuar na Fórmula 1 ano que vem. Sim. Olha, o Alonso ontem estava mordido. O Vettel, que corrida do Vettel, meus amigos. O Vettel liderou por algumas voltas. A estratégia da Aston Martin totalmente louca. Enquanto todo mundo parava do amarelo para o pneu branco, o Vettel parou do amarelo para o amarelo, foi botar o branco no final da corrida e acabou ainda dando certo. Ele acabou ainda pontuando bem, acabou em 7º lugar. Talvez ali poderia chegar no 6º lugar, quem sabe, mas, cara, foi uma grande corrida do Vettel também. E ontem, quem errou foi a Red Bull, né, meus amigos? O que a Red Bull fez com o Verstappen ontem, né? Pit stop de mais de 11 segundos. O Verstappen, a pistola não funcionou, aquela pistola de travar lá o pneu, né, de colocar o pneu, não funcionou. O Verstappen voltou lá para trás, atrás do Leclerc, atrás do Hamilton, mas xingando, mas falando tudo que de nome que você possa imaginar. E aí o engenheiro dele colocou ele no lugar dele, falou para ele que era uma equipe, que, em outras palavras, né, que todo mundo, se eles erraram, todo mundo erra junto, se todo mundo acerta, todo mundo ganha junto. E aí o Verstappen botou a cabeça no lugar, foi para cima do Leclerc. Leclerc fez uma corrida sensacional também, muito boa a corrida do Leclerc. O cara perdeu 10 posições, né? A Ferrari trocou o motor. Então o Leclerc veio de 12º. Cara, teve uma batalha entre Leclerc e Sérgio Pérez, cara, sensacional. Sérgio Pérez joga duro, joga limpo, mas joga duro. Sérgio Pérez que teve um probleminha no bico, mas não trocou esse bico, foi com uma maleta do bico quebrada a prova toda. E Leclerc teve uma batalha sensacional
com o Pérez. Teve outra repassando e repassando o Verstappen. O Verstappen teve uma vida difícil ontem, amigo. Por incrível que pareça. Só que aí chegou uma hora que, pô, cara, os pneus do Leclerc aí já não aguentavam mais, porque o cara vinha fazendo ali um corridaço, e aí o Verstappen passou depois, o Leclerc não conseguiu mais. E aí o Verstappen foi para cima. Faltando aí 6 voltas, foi para cima do Hamilton, que era o líder da prova. E aí também o Verstappen vinha com pneu macio, o Hamilton com pneu mais duro, mas a Red Bull é um carro fantástico, sensacional, velocidade Ou de seja, reta, mesmo com todos os erros, o Verstappen acabou ganhando a corrida. acabou Né? ganhando. Mais uma Faltando vez. 3 voltas, ele passou o Hamilton ainda tentou dar o X, ainda tentou passar novamente, mas aí o Hamilton depois percebeu que era inútil, e aí o próprio Hamilton também desacelerou, e foi aí que teve a maior diferença da prova, que ficou ali quase em 5 segundos do Verstappen para o Hamilton. Fora isso, meus amigos, a corrida foi toda assim, 2 segundos, 1,5 segundo, 1,8 segundo, quer dizer, era uma corrida que se o Carlos Sainz não destrói a corrida na largada, ele tinha muita chance de vencer essa prova e ajudar a Ferrari a adiar o título de construtores da Red Bull. E Agora aí, o que está em Matheus? jogo Crise para Red Bull? Oh, para Ferrari? para a Ferrari, Ah, acho crise não. Acho que pelo que foi a prova, o Leclerc foi muito bem, fez uma boa corrida. É, lógico que sonhava, a gente falava que Ferrari seria também uma das favoritas para ganhar, mas não aconteceu. Mas o que foi a temporada, a gente pode perceber que a Ferrari melhorou muito. É, pode ser que, quem sabe, na próxima a Ferrari se reforce bem, tenta mudar alguma coisa que não deu certo, se ajustar ali para tentar melhorar. Mas não vejo crise para a Ferrari, não. Tá, mas falando dessa corrida e desse momento, a Mercedes pontuou com 2 pilotos, né, ô Renato? E a sim, Ferrari só pontuou com 1 piloto. Com isso aí a sim, diferença no Mundial de Construtores caiu para menos de 50 pontos, para casa de 50 pontos entre as duas Mas o equipes. sim. questão do piloto, o Leclerc está em segundo, né? Sim, É, sim, 3 pontos a sim. diferença pro, Pro pro Pérez. Pérez. Dois pontos, Lembrando dois que pontos, dois pontos. 2 pontos. Lembrando que a próxima corrida é na é no México. México. A Red Bull já trocou o motor do Pérez propositalmente para que ele tenha lá, seja, para que ele fosse punido nos Estados Unidos, onde tem uma facilidade de ultrapassagens, uma pista que favorece ultrapassagens. E no México, a tendência é, se o Verstappen deixar, porque o Verstappen quer bater o recorde de 15 vitórias aí no ano, mas a tendência é a Red Bull, já que ganhou o Mundial de Construtores, é trabalhar um pouquinho pro Pérez aí, de repente, ganhar a corrida em casa É, até porque e o Pérez corre assumir em aí. casa, né, ô Renato? Aliás, É, boa noite pro Jack que chegou aqui. E o Jack boa comentou o noite, Jack. seguinte: Hum, a Fórmula. A Band. Desculpa, a Band topou a transmitir o Grande Prêmio do México, né? Mesmo acontecendo no dia e na hora da eleição mais importante da história do Brasil. Jack falou aqui. É a sim, Band que tem se posicionado como a casa do esporte, né, meus amigos? Sim. sim, Então a sim. Band Como, vê esse é, atrativo aí, né? sim. Como a corrida no México, se eu não estiver enganado, é às 15 5 horas horas da e a tarde. apuração 5. vai ser 5. 5. Ih, rapaz. 5 Então horas da provavelmente tarde. eles vão passando, provavelmente, flashes, alguma coisa assim. A corrida, já que a corrida vai ser 5 horas. É. É, para mim é uma surpresa. Eu imaginava que eles não iriam passar, porque eles até têm historicamente uma grande cobertura política. Então eu imaginava que eles não iriam passar essa corrida, que essa corrida passaria ao vivo no Band Esporte. Mas muito legal Sim. a Bandeirantes fazer isso. Bom, para os amantes da E velocidade, quem não tiver interessado, né, na- nas eleições, tá aí, é uma opção. verdade. E rapidinho, já que a gente tá falando de transmissão esportiva, não sei se vocês viram, né? Mas o Sport TV conseguiu comprar aí o direito de 32 partidas da NBA. A gente que Conseguiu? falou
live dos problemas da Da Amazon Prime. vai ter Graças jogo a Deus. no Sport TV. Não são muitos, são 32 partidas, inclusive o jogo de hoje que tá rolando, vai começar daqui a pouquinho, vai ser no Sport TV. Daqui 8 minutos. Pergu- Pergunta, cara, o que vai acontecer com a transmissão da Amazon Prime na Copa do Mundo? Porque a Amazon Ah, Prime, se eu não estiver enganado, também, para quem não sabe, a Amazon Prime tem uma parceria com o Sport TV, tanto que tem alguns jogos da Copa do Brasil, quando o sinal caía da Amazon Prime, entrava um narrador e um comentarista da própria Sport TV ou do Premier. Cara, como é que vai ser isso aí, cara? pois é. Porque muita gente vai assistir a Copa nesse pacote aí de streaming, né? Então, É complicado. é complicado. Complicado, E né? é uma tendência para o Brasil, no futebol brasileiro, cada vez mais jogos saírem, E o talvez, mundo de todo. TV. O No mundo mundo todo, todo. todo. Saírem de TV por assinatura, de TV a cabo, irem para o streaming. Então, assim, a gente sabe dos problemas técnicos, dos problemas de internet que o nosso Brasil tem por aí. Muita gente fala de 5G, mas tem cidade no Brasil que não funciona direito nem o 3, quanto mais o 5. Verdade, Então, meus Renato. amigos, Verdade. Tudo que você então falou vamos aí, ver o que vai esse acontecer. negócio. Mas isso é muito bom para a NBA, porque e para os amantes da NBA, porque você pagar uma plataforma, uma empresa onde você não está conseguindo ter acesso. Já vou falar, já vou até adiantar. O que será do campeonato carioca no que vem? Ah, mas Ai, Porque a campeonato Record tá fora, carioca, mano. que era, O pelo carioca menos na morreu. TV aberta, a empresa que faz o Cariocão também tá fora, pelo que eu sei. Foram aí oferecidos à empresa que faz o Campeonato Paulista, mas eu acho que ela não quis, talvez por conta do custo Vocês lembram ou como é que foi a pela transmissão do operação. Campeonato Carioca esse ano? Já foi um fracasso. Ano que vem, então, meu amigo. Morreu. Pois O isso que é Campeonato triste. Carioca tá definhando, tá morrendo aos Isso poucos, é o que é triste. muito É triste. verdade, meus amigos, verdade. Mas e a FERJ vai morrer abraçada com um produto falido. Hum. Né? É isso aí. Infelizmente. Aí a gente acabou a live numa vibe meio para baixo, né? Aí não Não, ficou legal. mas Mas é sim. bom. Mas, só para encerrar, para fechar a Fórmula 1, a briga que resta agora é pelo vice-campeonato e pelo Isso. vice-campeonato de construtores. Matematicamente, a Mercedes ainda tem chance, mas acho muito difícil. Agora, o campeonato de pilotos, vice-campeonato, eu acho que vai até o fim, cara. Vai brigar os dois aí até o fim, o Pérez e o Leclerc, até o final. E o Hamilton também querendo entrar na briga para ter pelo menos uma vitóriazinha aí em 2022 e não duvido de nada se essa vitória acontecer aqui no Brasil. É, boa. Próximo Grande Prêmio do México, depois Brasil. Então, Isso. olha só, bem legal aí pros fãs do automobilismo. Galera, pra encerrar o programa, o Jack, ele acabou me dando aqui uma deixa pra falar do nosso último assunto de hoje, né? Na verdade, nem é um assunto, é mais um posicionamento, né? Como o Jack falou aqui, teremos as eleições no domingo mais importantes aí da história do Brasil, para muitos, é o que o Jack falou aqui, só falando dele as minhas palavras. Acho uma eleição realmente importante, não sei se é a mais importante do Brasil, mas devido ao momento, a gente decidiu se posicionar como os três aqui da Conversa Esportiva têm o mesmo voto no segundo turno. A gente decidiu abrir aqui para os nossos seguidores, para quem interessar, saber que a Conversa Esportiva vai votar 13 no domingo, então faz o L aí que a gente aqui, Conversa Esportiva, é Lula. Renato, faz o L aí, Renato. Então é isso, galera. A gente queria só, respeitando a opinião de todo mundo, mas trazer o nosso posicionamento para a eleição de domingo. É isso, Renato, Matheus. É isso. É isso aí, meus Até. amigos. E que vença quem tiver que vencer, o melhor. A gente vai estar aqui na segunda-feira. Ninguém vai estar aqui gritando, berrando, Xingando. xingando, revoltado. Não, vocês vão ver a gente desse jeito assim. O diretor com o cabelo platinado dele, Matheus ali
na dele, sereno, tranquilo, numa boa. E eu aqui falando minhas besteiras e a vida vai seguir. O que a gente quer é paz, todo mundo numa perfeita união, E muito democracia. amor no coração. Democracia, Democracia. sempre. Esperamos que E os resultados muito sejam amor do coração. aceitos, né, Renato? Isso, Resultado na concordo. urna não se contesta. É isso Então aí. é isso, Independente do galera. que seja. A gente não sabe se vai fazer live quinta, tá? Por isso que eu falei que pode ser a nossa última live antes do domingo. Acompanhe a gente nas redes sociais. Talvez tenha live em outro lugar que não aqui no Twitch. Talvez tenha live aqui na Twitch também, a gente não sabe. Mas a gente vai falar por lá, pelos grupos, pelo Instagram e até por aqui pela Twitch também. Quem só segue a gente na Twitch, acompanha aí que a gente vai falar onde vai ser a live de quinta, como é que vai ser, não é isso? Beleza, É isso. isso. Qualquer novidade a gente vai informar com antecedência. Mas já de antemão, se for, vai ser provavelmente no horário da noite, com certeza, para todo mundo poder aí ficar atento e nos assistir. Sigam a gente nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, segue a gente na Twitch. A gente tá Participe da precisando. nossa rifa aí. Isso, ainda da tem nossa números, diretor. O diretor não fala mais da rifa. O diretor tinha um engajamento com a gente, não tô entendendo o que tá acontecendo com o diretor. Participem da nossa rifa, valendo uma camisa Isso. oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Isso. Ô, diretor, hoje me perguntaram o seguinte. Eu quero comprar. Vai ter o mas sorteio eu não- quando o Pedro perguntou que você não comprou? Tá perguntando por quê? Sorteio Pedro, vai ser Pedro, uma vem, semana Pedro comprou Vem antes. comigo, vem Comprou com comigo, você? vem comigo. Não acredito. Vem comigo. Caraca, Então, mano, que vacilo, hein? Comprou O com quê? ele, não comprou comigo. Eu não falei nada. Caraca, mano, é uma competição aqui, cara. A gente tá querendo ver quem vai vender mais. Porra. Aí. O sorteio vai ser uma semana antes da Jogo do Brasil na Copa ou quando vender todos os números. Vem cá, Tá? falaram Então pra mim o compra mais um seguinte, número aí comigo depois, cara. perguntaram Isso. pra mim o seguinte, uma argentina perguntou pra mim se não tem a chance dela ganhar, dela pedir de trocar, se é a camisa da Argentina. Eu não respondi não, fica na minha. E aí? Troca. Se a Argentina Troca. ganhar, se ela ganhar, pode ser uma camisa da Argentina, né? Acho que pode, né? O que a gente não faz pelos nossos seguidores, né? Pode. É isso aí. Então tá bom, galera. Encerrando aí a Valeu. conversa esportiva de hoje. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gabão. Obrigado, Elisa. Obrigado, Jack. Obrigado a todo mundo. Quem estiver Valeu. vendo pelo YouTube, não esquece de Isso. seguir, dar o like e comenta aí o que vocês acharam da nossa projeção da Copa do Mundo. Vai ter corte e seremos cobrados depois, hein? Valeu! Até a próxima.